Flamengo tenta renovação de contrato de José Boto. Vou falar sobre isso, vou falar sobre o derby das Américas entre Flamengo e Cruz Azul. Já tem data, horário e dia definido. Flamengo pode faturar 5 títulos ainda nessa temporada. 5 títulos, Libertadores, derby, Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Abel Braga, o Abelão aí que repercutiu muito a fala dele no Brasil e no mundo. E vou falar também sobre o faturamento bilionário que o Flamengo estará arrecadando aí em 2025. Flamengo e CBF estão unidos aí. A CBF já entregou a taça ao Mengão. Por que a CBF entregou a taça ao Mengão? Porque a taça estará no Maracanã. Vou falar sobre isso e vou falar sobre muito mais assuntos aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos o vídeo, peço para você, meu amigo rubro-negro, você, meu amigo rubro-negro, quem não é inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal Mengão Maior. Se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sino das notificações na opção todas. Não se esqueça de comentar, o comentário de vocês é muito importante. Vou começar o vídeo aqui parabenizando nós, rubro-negros, os jogadores do Flamengo, o técnico Felipe Luiz, a diretoria do Flamengo, pelo bom trabalho que fez esse ano, estará fazendo, vai ter continuidade. Nós, rubro-negros, a gente chegou aí a um momento de críticas ao técnico Felipe Luiz. Eu mesmo fiz críticas aqui no canal, porque eu entendo que tem jogos que o Felipe Luiz ele mexe muito errado, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos fáceis, em que o Flamengo poderia ter definido sua trajetória mais rápido no campeonato. Por erros de substituições do Felipe Luiz, o Flamengo acabou não ganhando esses jogos, e daí então se criou aí esse clima de crise por alguns momentos, instabilidade, mas agora o técnico deixou de ser promissor, agora é realidade. E esse título da Libertadores, ele trouxe para o Felipe Luiz o status de técnico para entrar para a galeria. Por quê? Porque se o Felipe Luiz ganha o Campeonato Brasileiro, amanhã, na quarta-feira, diante do Ceará, o Felipe Luiz ele só não vai estar eternizado na história aí, porque o Jorge Jesus ele perdeu menos jogos, mas o Felipe Luiz estará eternizado na mesma prateleira, porque ele ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa, ganhou Carioca, ganhou Libertadores, vai ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil que Jorge Jesus não ganhou. Jorge Jesus, hoje ele é primeiro, um dos ídolos do Flamengo. Felipe Luiz caminha para ser o melhor técnico. E lembrando, gente, eu critiquei na minha live, mas hoje eu apoio o Felipe Luiz e eu sou a favor da renovação de contrato. As conversas já foram iniciadas, mas o técnico pediu um alto valor. Vamos ver o que vai se desenhar, né, nos próximos dias. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe, parabéns à diretoria, parabéns a nós torcedores. E já que estamos falando em Felipe Luiz, o Flamengo já inicia o projeto para o ano que vem e 2 nomes já estão encaminhados aí, segundo o GE. Globo. O Flamengo já inicia conversas para contratar 2 jogadores ainda para o começo dessa temporada. Das 3 posições carentes, o Flamengo já tem conversas avançadas com 2 jogadores. Segundo informação e apuração do GE. Globo, o Flamengo ele está de olho aberto no mercado brasileiro e está em conversas avançadas aí com um zagueiro e um goleiro. Podemos ter aí o Vitão. Será o Vitão mesmo esse zagueiro? A gente vai tentar apurar sobre isso. Vamos trazer para vocês aí. Vamos fundo, vamos apurar bastante para trazer tudo para vocês aqui no canal. E entre o goleiro, existem alguns nomes como Pedro Muris, do Coritiba, o Gabriel Grando, do Grêmio, e o goleiro Lucas Brazão, do Santos, né? O Lucas Brazão, não sei se ele chama Lucas Brazão, eu sei que é o Brazão do Santos. Então esses nomes eles estão na mesa do José Boto, e o GE. Globo, como noticiou, o Flamengo já está em conversas avançadas. Os nomes não foram divulgados ainda, mas a gente sabe que esses jogadores eles são os alvos do Flamengo no momento no mercado. Pode ter outros jogadores? Sim, mas o Flamengo está tentando aí já fechar um acordo verbal com os jogadores, com o empresário, para no começo do ano já apresentar. O Flamengo que investiu 300 milhões de reais na janela passada com jogadores da Europa, dessa vez ele olha atento para o mercado brasileiro. E também tem a posição de um atacante, né? O Flamengo vai procurar um atacante aí, pode ser o Tati Castellanos. A missão do Boto é o Castellanos. Então eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, quem você traria para o gol do Flamengo? Gabriel Brazão, Pedro Murilo
Pedro Murisco, do Atlético do Coritiba, ou Gabriel Grando, do Grêmio? Deixa aí embaixo nos comentários, eu quero saber de vocês também o que vocês acham sobre o Flamengo já se movimentar nesse mercado da bola 2026. Ainda falando em Flamengo, falando em José Botto, o José Botto, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, e a informação é que o Flamengo já iniciou aí as conversas para renovar o contrato com o José Botto. Segundo a informação aqui, é que o BAP ele já iniciou as tratativas para a renovação de contrato aí com o José Botto. O José Botto, que para muitos aí no começo ficou muito marcado, né, aquela contratação do Mick Johnson, do jogador irlandês lá, que a torcida não quis ali, o Botto teve que desfazer o negócio, mas a verdade é que o Botto está fazendo um bom trabalho e o BAP está querendo renovar o contrato com o Botto. Se eu sou o BAP, eu renovaria o contrato, mesmo tendo divergência com a torcida, renovaria, porque o trabalho do Botto, o trabalho do BAP é um trabalho excepcional. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, isso porque a CBF, ela deu uma forcinha para o Flamengo e a taça do Campeonato Brasileiro estará no Maracanã, tá? Na próxima quarta-feira. O Flamengo aí que está muito perto de garantir o título nesta quarta-feira, 3. A CBF já preparou toda a estrutura aí para a possível celebração durante o duelo contra o Ceará. Ou seja, a taça vai estar no Maracanã. Mesmo se o Flamengo não ganhar, a taça vai estar lá, né? A taça vai estar no Maracanã, mesmo que o Flamengo não ganhe. Aí, se o Flamengo não ganhar, a taça vai ser tirada, vai para a última rodada, né? E daí, na última rodada, caso o Palmeiras, se o Palmeiras tropeçar nessa rodada e perder para o Atlético Mineiro ou empatar, o Flamengo, mesmo com a derrota, se consagra campeão brasileiro. Então, o Flamengo ele tem dois cenários a seu favor. A vitória, a derrota e o empate do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O empate do Palmeiras contra o Atlético já basta para o Flamengo ser campeão. Por quê? Faltando 2 rodadas, o Palmeiras poderia chegar só a 44 pontos, o Flamengo terminaria com 75 e não era alcançado pelo time alviverde. Já o Cruzeiro, a matemática é essa. O Cruzeiro ele ainda pode chegar aos 75 pontos, mas ele não alcança o Flamengo no número de vitórias. O primeiro critério é o número de vitórias. Então o Cruzeiro chegaria a 65 pontos, mesmo que o Flamengo perca para o Ceará. E o Cruzeiro praticamente já está fora da briga do título, né? Briga entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras ele pode perder para o Atlético, pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro e pode terminar em terceiro lugar. Entre essas hipóteses de um empate e uma derrota do Palmeiras, o Flamengo já assegura o título mesmo com empate ou derrota para o Ceará. Então a CBF já deixou a taça no Maracanã, porque o Flamengo tem 3 aí chances possíveis de ser campeão. Os últimos confrontos entre Flamengo e Palmeiras, gente, há um absurdo aí, tá? A freguesia histórica aí, tá? A gente teve aí nos últimos 20 jogos entre os clubes, o Flamengo vencendo 10 vezes. O Flamengo venceu agora no último sábado, né, por 1-0. Depois teve uma vitória de 3-2, 2-0, 2-0 novamente, 3-0 para o Flamengo, 3-1 para o Flamengo, 1-0 Flamengo, 2-0 Flamengo, 3-1 Flamengo e 3-0. Depois tivemos um empate em 1-1, um empate em 2-2, um empate em 0-0, empate em 1-1, empate em 0-0, empate em 1-1 novamente e empate em 1-1. Nesse período, o Palmeiras venceu o Flamengo 3 vezes só. 1-0, 3-3 na final da Copa Supercopa, 4-3 para o Palmeiras e 2-1 na final da Libertadores. Aquele jogo lá não conta como vitória, porque o jogo foi decidido na prorrogação, então os 15 minutos extra não conta. Nesse período foram 10 vitórias do Flamengo, foram 6 empates e 3 derrotas apenas para o time do Palmeiras. E então, meus amigos, o Flamengo tem aí uma superioridade quando joga contra esse Palmeiras, é inacreditável, tá? E o Flamengo está de volta aos treinos aí, o time podendo conquistar o campeonato contra o Ceará, os jogadores foram para o campo, treinaram e já começam a preparação aí para o jogo de amanhã. E o Flamengo se tornou aí o primeiro e único clube brasileiro a alcançar 2 bilhões de faturamento anual, a marca atingida aí após a conquista da Libertadores. A projeção inicial era de 1 bi 850 milhões para 2025, mas o clube superou todas as expectativas com a premiação e a receita acumulada da final da Libertadores, sem falar que o Flamengo pode conquistar o Campeonato Brasileiro, pode chegar muito mais, o Flamengo pode conquistar a Copa do Derby das Américas e a Copa Challenger
e o Intercontinental. O Flamengo pode conquistar ainda, meus amigos, mais 4 taças: Brasileiro, Derby das Américas, Copa Challenger e o Intercontinental. E o confronto do Derby das Américas já está definido, tá? O confronto entre Flamengo e Cruz Azul do México será no dia 10 de dezembro no Catar, tá? Isso mesmo, o jogo vai ser no Catar. Uma preparação aí para o Derby das Américas, e o jogo vai ser no estádio Ahmed Bin Ali, no Catar. Capacidade para 45 mil torcedores. Espero que a nação esteja em peso lá no Catar, que apoia, a gente iremos apoiar junto, tá? Vamos mudar de assunto, a gente já tem a data confirmada aqui do Derby das Américas, que vai ser no dia 10, às 2 horas da tarde, mais conhecido como 14 horas, horário de Brasília. E mudando o assunto, vamos falar sobre o Internacional, porque o Internacional está afundado na zona de rebaixamento e cada vez mais em crise. Isso porque o técnico Abel Braga, ele deu entrevista na sua apresentação. O Abel Braga, ele vai jogar no Inter, gente, sem remuneração, tá? E não vai ter remuneração salarial, vai só para tentar livrar o time do rebaixamento. Mas já na sua apresentação aí, houve tipo que um escândalo homofóbico aí que repercutiu bastante, tá? O escândalo no Brasil por comentário homofóbico aí de treinador. Os problemas do Internacional de Porto Alegre continuam. A equipe brasileira que se encontra em situação precária aí no Brasileirão, com possibilidade de rebaixamento para a Série B. Sua situação está por um fio. A volta é a ser o centro das atenções e não por seu desempenho no futebolismo, tá? Escreveu o jornal AS da Espanha. A declaração de Abel Braga, né, que falou a seguinte frase: eu falei, pô, eu não quero meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado. Pedido de desculpas de Abel nas redes sociais, não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas, cores não definem gêneros, o que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho, finaliza aí o Abel Braga. Ou seja, o Abel Braga, ele deu a entrevista muito, cara, foi uma entrevista para ficar papagada a história, né? Mas ao mesmo tempo ele foi lá e corrigiu. Erros com erros, mesmo assim o técnico pode ser punido, o Internacional pode ser punido e pode aí acatar aí alguns jogos ou até uma suspensão, né? Já pensou o Internacional cair para a Série B sem precisar disputar mais 2 jogos? Já cair automaticamente? Isso aí pode acontecer, porque homofobia é crime. A gente viu o Vitor Roque aí, do Palmeiras contra o São Paulo, fez a mesma coisa, só que no caso dele o Palmeiras foi lá e pagou 80 milhões, o jogador ficou livre. Mas o Internacional não tem dinheiro, vai pagar que jeito, hein? Dito isso, vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.